Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre Sodoma teria sido destruída por um asteroide? Analisa cientistas. Equipe multidisciplinar de cientistas encontrou evidências do impacto de uma rocha espacial ocorrido há 3,6 mil anos na atual região de Tal el-Ammam, na Jordânia. Enquanto os habitantes de uma antiga cidade do Oriente Médio, agora chamada Tal el-Ammam, realizavam suas tarefas diárias há cerca de 3,6 mil anos, eles não tinham ideia de que uma rocha espacial gelada e despercebida estava vindo em sua direção a cerca de 61 mil quilômetros por hora. Passando pela atmosfera, a rocha explodiu em uma enorme bola de fogo, a cerca de 4 quilômetros acima do solo. A explosão foi cerca de 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica de Hiroshima. Chocados, os moradores da cidade, que olharam para ela, ficaram cegos instantaneamente. A temperatura atmosférica subiu rapidamente acima dos 2000 graus Celsius. Roupas e madeiras imediatamente arderam em chamas. Espadas, lanças, tijolos de barro e cerâmica começaram a derreter. Quase imediatamente, a cidade inteira estava em brasas. Alguns segundos depois, uma enorme onda de choque atingiu a cidade. Movendo-se a cerca de 1,2 mil quilômetros por hora, foi mais poderoso do que o pior tornado já registrado. Os ventos mortais varreram a cidade, demolindo todos os prédios. Eles arrancaram os 12 metros superiores de um palácio de 4 andares e jogaram os destroços no vale ao lado. Nenhuma das 8.000 pessoas ou quaisquer animais dentro da cidade sobreviveram, seus corpos foram despedaçados e seus ossos explodiram em pequenos fragmentos. Cerca de um minuto depois, a 22 quilômetros a oeste de Tal el-Ammam, os ventos da explosão atingiram a cidade bíblica de Jericó. As muralhas de Jericó desabaram e a cidade foi destruída pelo fogo. Tudo soa como o clímax de um filme desastroso de Hollywood. Como sabemos que tudo isso realmente aconteceu perto do Mar Morto, na Jordânia, milênios atrás? Obter respostas exigiu quase 15 anos de escavações meticulosas realizadas por centenas de pessoas. Também envolveu análises detalhadas de materiais escavados por mais de 2 dúzias de cientistas em 10 estados norte-americanos, no Canadá e na República Tcheca. Recentemente, nosso grupo finalmente publicou as evidências na revista Scientific Reports. Entre os 21 coautores, estão incluídos arqueólogos, geólogos, geoquímicos, geomorfologistas, mineralogistas, paleobotânicos, sedimentologistas, especialistas em impacto cósmico e médicos. Foi assim que construímos essa imagem de devastação no passado. Tempestade de fogo em toda a cidade. Anos atrás, quando os arqueólogos examinaram as escavações da cidade em ruínas, eles puderam ver uma camada escura com cerca de 1,5 metros de espessura misturada com carvão, cinzas, tijolos e cerâmica derretida. Era óbvio que uma tempestade de fogo intensa havia destruído esta cidade há muito tempo. Essa faixa escura passou a ser chamada de camada de destruição. Ninguém tinha certeza do que havia acontecido, mas essa camada não foi causada por um vulcão, terremoto ou guerra. Nenhuma dessas alternativas é capaz de derreter metal, tijolos de barro e cerâmica. Para descobrir o que poderia ter acontecido, nosso grupo usou a calculadora de impacto online para modelar cenários que se encaixam nas evidências. Construída por especialistas em impacto, esta calculadora permite aos pesquisadores estimar os muitos detalhes de um evento de impacto cósmico, com base em fenômenos conhecidos e detonações nucleares. Parece que o culpado em Tal el-Ammam foi um pequeno asteroide semelhante ao que derrubou 80 milhões de árvores em Tunguska, na Rússia, em 1908. Teria sido uma versão muito menor da rocha gigante com quilômetros de largura, que levou os dinossauros à extinção há 65 milhões de anos. Tínhamos um provável culpado. Agora, precisávamos de uma prova do que aconteceu naquele dia em Tal el-Ammam. Encontrando diamantes na sujeira. Nossa pesquisa revelou uma ampla gama de evidências.
No local, há grãos de areia finamente fraturados chamados de quartzo de impacto, que só se formam a uma pressão de 5 gigapascais unidade de pressão e tensão. Imagine 6 tanques militares Abrams, de 68 toneladas cada, empilhados em seu polegar. A camada de destruição também contém minúsculos diamonoides que, como o nome indica, são duros como diamantes. Cada um é menor do que um vírus da gripe. Parece que a madeira e as plantas da área foram instantaneamente transformadas neste material, semelhante a um diamante pelas altas pressões e temperaturas da bola de fogo. Experimentos com fornos de laboratório mostraram que a cerâmica borbulhada e os tijolos de barro em Taleão se liquefaziam em temperaturas acima de 1500 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter um automóvel em minutos. A camada de destruição também contém pequenas bolas de material derretido, menores do que partículas de poeira no ar. Chamadas de esférulas, elas são feitas de ferro vaporizado e areia derretida, a cerca de 1590 graus Celsius. Além disso, as superfícies da cerâmica e do vidro derretido são salpicadas por minúsculos grãos metálicos liquefeitos, incluindo irídio, com um ponto de fusão de 2466 graus Celsius, platina, que derrete a 1768 graus Celsius, e silicato de zircônio, a 154 graus Celsius. Juntas, todas essas evidências mostram que as temperaturas na cidade aumentaram mais do que as que seriam provocadas por vulcões, guerras e incêndios urbanos normais. O único processo natural que resta é um impacto cósmico. Evidências semelhantes são encontradas em locais de impacto conhecidos, como Tunguska, na Rússia, e a cratera Chicxulub, no México, criada pelo asteroide que desencadeou a extinção dos dinossauros. Um quebra-cabeça remanescente é porque a cidade e mais de 100 outros assentamentos da área foram abandonados por vários séculos após essa devastação. Pode ser que os altos níveis de sal depositados durante o evento de impacto tenham impossibilitado o cultivo na região. Não temos certeza ainda, mas achamos que a explosão pode ter vaporizado ou espalhado níveis tóxicos de água salgada do Mar Morto em todo o vale. Sem plantações, ninguém poderia viver no vale por até 600 anos, até que as chuvas deste clima desértico lavassem o sal dos campos. Houve uma testemunha ocular sobrevivente da explosão? É possível que uma descrição oral da destruição da cidade tenha sido transmitida por gerações até que fosse registrada, como a história bíblica de Sodoma. A Bíblia descreve a devastação de um centro urbano perto do Mar Morto. Pedras e fogo caíram do céu, mais de uma cidade foi destruída, fumaça densa subiu dos incêndios, e os habitantes da cidade foram mortos. Poderia ser este o relato de uma testemunha ocular antiga? Nesse caso, a destruição de Taleão pode ser a segunda destruição mais antiga de um assentamento humano por um evento de impacto cósmico, depois da aldeia de Abu Ureira, na Síria, há cerca de 12,8 mil anos. É importante ressaltar que pode ser o primeiro registro escrito de um evento catastrófico. O mais assustador é que quase certamente não será a última vez que uma cidade humana terá esse destino. Explosões aéreas do tamanho de Tunguska, como a que ocorreu em Taleão, podem devastar cidades e regiões inteiras e representam um grave perigo para os dias modernos. Em setembro de 2021, havia mais de 26 mil asteroides conhecidos próximos da Terra e uma centena de cometas de curto período perto de nós. Um inevitavelmente colidirá com a Terra. Outros milhões permanecem sem ser detectados, e alguns podem estar vindo em direção à Terra agora. A menos que os telescópios orbitais ou baseados no solo detectem esses objetos perigosos, o mundo pode não ser avisado antes, assim como o povo de Taleão. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo.